E se eu te dissesse que o cristianismo como conhecemos hoje foi moldado mais por imperadores do que por apóstolos? E se a verdade que você conhece tivesse sido votada, negociada e, por fim, silenciada? No ano de 325 d.C., um grupo de homens se reuniu sob as ordens de um imperador romano para definir, de uma vez por todas, o que seria a verdadeira fé cristã. O nome desse encontro? Concílio de Nicéia. Mas o que realmente foi decidido lá? E por quê? O Concílio de Nicéia não foi apenas uma reunião teológica. Foi uma virada histórica, onde política, fé e poder se entrelaçaram num único objetivo: unificar o Império Romano sob uma única doutrina cristã. Constantino, o imperador romano recém-convertido ao cristianismo, sabia que uma fé dividida era uma ameaça ao seu poder. Diversos evangelhos circulavam, diferentes interpretações sobre quem era Jesus, homem, Deus ou ambos. A tensão era insustentável. O império precisava de paz, e essa paz passava por um consenso religioso. 318 bispos foram convocados para o que viria a ser o primeiro grande concílio ecumênico da história cristã. E o tema principal? A natureza de Jesus Cristo. Ali se confrontavam duas correntes principais. Ários, sacerdote de Alexandria, ensinava que Jesus era criado por Deus, portanto, inferior a ele. Uma visão que preservava a unidade de Deus, mas negava a divindade plena de Cristo. Do outro lado, Atanásio e seus aliados defendiam que Jesus era consubstancial ao Pai, da mesma essência divina. A discussão foi acalorada, mas o mais surpreendente? A decisão não foi teológica, foi política. Constantino não era teólogo, mas era imperador. E para ele, uma igreja dividida era um império instável. Resultado: Ários foi condenado como herege. Sua doutrina foi proibida. E nasceu ali o Credo Niceno, uma declaração de fé que afirmava: Jesus Cristo é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Com isso, muitos outros evangelhos, ideias e interpretações, que até então eram debatidas entre cristãos, foram rotulados como heresia. Pergunta: foi essa uma vitória da fé ou da política? Hoje, milhares de cristãos professam sua fé sem sequer imaginar que parte do que creem foi votado em uma assembleia há mais de 1.600 anos. Imagine se os evangelhos de Tomé, Maria Madalena, Judas ou Filipe tivessem sido aceitos. Como nossa fé seria diferente? Seria mais mística? Menos institucional? Essa reflexão não serve para abalar a fé, mas para amadurecê-la. É preciso saber como chegamos até aqui para compreender onde estamos. A fé verdadeira não teme perguntas, ela se fortalece nelas. Quando olhamos para Nicéia, vemos que a história da fé não foi escrita apenas por santos, mas também por homens com interesses, medos e poder. E mesmo assim, o Espírito Santo continuou soprando. Mesmo entre decisões políticas, a fé de milhões foi construída com sinceridade e amor. Mas saber disso muda tudo. O Concílio de Nicéia selou dogmas, condenou ideias e deu forma ao cristianismo institucional. Mas também apagou vozes. Quantos evangelhos perdemos? Quantas visões de Cristo foram silenciadas? E o mais importante, será que a nossa fé depende dessas decisões humanas? Ou de um encontro real com o Cristo vivo? E se a verdade estivesse escondida sob as cinzas? Séculos de fé, centenas de evangelhos, relatos, cartas, tudo perdido, queimado, destruído. Mas por quê? O que havia nesses manuscritos que fez a igreja considerá-los perigosos? Essa é a história de uma caçada silenciosa, contra ideias, vozes e registros que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre o cristianismo. Após o Concílio de Nicéia, a linha entre fé e heresia foi rigidamente traçada. Tudo que estivesse fora da nova ortodoxia era perigoso. Não apenas ideias, mas documentos inteiros foram classificados como ameaças. E assim começou a destruição sistemática de manuscritos. Durante séculos, cristãos gnósticos, essênios, cristãos orientais e outros grupos considerados dissidentes haviam escrito relatos sobre Jesus, Maria Madalena,
os apóstolos e a natureza da alma. Muitos desses textos eram profundamente espirituais, simbólicos e misteriosos. Falavam de um Cristo interior, de um conhecimento secreto que libertava o ser humano do mundo material. Mas esse tipo de mensagem confrontava a autoridade eclesiástica nascente. Enquanto os evangelhos canônicos apresentavam uma fé institucionalizável, com hierarquia, obediência e rituais, os apócrifos falavam de liberdade, de iluminação pessoal. O que fazer com esses textos? Queimá-los, apagá-los da história. Monges, líderes religiosos e até soldados foram enviados para destruir bibliotecas inteiras, especialmente no Oriente Médio e Norte da África. Obras como o Evangelho de Maria, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Judas desapareceram por séculos. Se não fosse por descobertas arqueológicas como a de Nag Hammadi, em 1945, provavelmente nunca saberíamos da existência deles. A pergunta é inevitável. Se a verdade está do lado da luz, por que foi preciso escondê-la com tanta escuridão? Vivemos hoje numa era onde o acesso à informação é imediato. Mas por séculos, a fé cristã foi controlada pelo que era permitido ler, ouvir e pensar. Quantas verdades foram sufocadas? Quantas interpretações ricas e humanas sobre Jesus foram silenciadas? E o mais grave, o medo de questionar ainda ecoa em muitos cristãos. Há quem ache pecado estudar os apócrifos. Há quem ache perigoso pesquisar fora dos limites impostos. Mas Jesus nunca teve medo da verdade. Ele disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Conhecer esses textos não diminui a fé. Aprofunda, enraiza, humilha o ego e exalta a busca sincera por Deus. O que a igreja institucional destruiu por medo, hoje pode ser reconstruído pela coragem do Espírito. Eles queimaram pergaminhos, mas não puderam apagar a sede de verdade. Cada manuscrito perdido é uma oportunidade de lembrar que a fé viva não é passiva. Ela investiga, ela escuta vozes antigas, ela se abre ao mistério. O que mais está escondido sob as cinzas do tempo? E se pensar diferente custasse a sua vida? Por quase 600 anos, a igreja perseguiu, torturou e matou aqueles que ousaram questionar. Não por causa de crimes violentos, mas por causa de ideias. Essa é a história de uma máquina de silêncio, uma máquina chamada Inquisição. No século XIII, surgia uma das instituições mais temidas da história cristã, o Tribunal do Santo Ofício. Seu propósito? Eliminar heresias, preservar a ortodoxia e manter o poder. Mas o que era uma heresia? Poderia ser ler a Bíblia em casa. Poderia ser acreditar que Deus se revela diretamente ao coração. Poderia ser defender que Jesus e Maria Madalena eram mais próximos do que os evangelhos canônicos sugerem. Poderia ser pensar com liberdade. A Inquisição não agiu apenas na Idade Média. Ela perdurou por séculos, adaptando-se, evoluindo, mudando de rosto. Houve a Inquisição medieval, a espanhola, a romana. Milhares de pessoas foram denunciadas, muitas vezes por vizinhos, inimigos ou membros da própria família. Eram submetidas a interrogatórios, torturas e julgamentos secretos. Muitos dos considerados hereges eram místicos, estudiosos, tradutores, monges, curandeiros. Gente que ousava dizer que Deus não era propriedade de uma instituição. Um dos casos mais simbólicos foi o de Giordano Bruno, queimado vivo em 1600. Seu crime? Dizer que o universo era infinito e que Deus poderia se manifestar de outras formas além da doutrina vigente. Outros foram os cátaros, um grupo cristão que defendia uma fé pura e direta, sem mediação clerical. Foram completamente exterminados no sul da França. A pergunta que ecoa é: por que tamanha violência contra quem só queria buscar Deus de um modo diferente? Hoje não existem mais fogueiras inquisitoriais, mas ainda existem silenciamentos. Ainda existem cristãos que são marginalizados por pensar diferente, por estudar textos apócrifos, por buscar uma fé mais sensível, mais profunda, mais pessoal. Ainda existe o medo do julgamento, agora não de tribunais, mas das igrejas, das redes sociais,
da comunidade. O mesmo Jesus que confrontava os fariseus do templo talvez fosse hoje chamado de herege por muitos que se dizem cristãos. Mas Jesus não pregava conformismo. Ele não veio para preservar sistemas. Ele veio para libertar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus. Mateus 23:13. A fé que não pode ser questionada se torna tirania. A história da Inquisição não é apenas um capítulo sombrio, é um alerta. Quando a fé se transforma em controle, a espiritualidade morre. Mas sempre haverá vozes que resistem, vozes que queimam, não em fogueiras, mas em chamas de consciência. E se existisse um lugar onde segredos milenares da fé estão trancados, não por medo do caos, mas pelo medo da verdade, a poucos metros da Basílica de São Pedro, em Roma, há um cofre de conhecimento, um lugar onde o tempo parou, a Biblioteca Secreta do Vaticano. E ela não é apenas um acervo, é um mistério vivo, fundada oficialmente em 1475, mas com raízes que remontam ao século IV, a Biblioteca Apostólica Vaticana abriga mais de 80.000 manuscritos, alguns deles jamais vistos por olhos comuns. Ela não é uma biblioteca aberta ao público. Ali, escondem-se cartas, mapas, documentos secretos de papas, registros de concílios, tratados científicos e textos religiosos que nunca entraram na Bíblia. Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, todos excluídos dos cânones oficiais, todos guardados a 7 chaves. Mas por quê? Porque muitos desses documentos falam de uma fé mais mística, direta, que dispensa intermediários e desafia hierarquias. Por exemplo, em um fragmento do Evangelho de Tomé, Jesus diz: "O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor." Evangelho de Tomé, Logion 3. Esse tipo de mensagem poderia abalar a estrutura de poder que se construiu ao redor da fé institucional. Além disso, há registros de investigações científicas, estudos astrológicos e relatos de contatos com outras tradições espirituais, preservados sob um único critério: o silêncio. Nem todos os funcionários do Vaticano têm acesso à área secreta. Para entrar, é preciso uma autorização direta do Papa ou de seu representante. As visitas são raras, vigiadas e com tempo contado. Não se trata de um acervo inofensivo. Ali estão as versões alternativas da história da Igreja. Vivemos numa era em que o conhecimento circula livremente, ou ao menos deveria. Mas quando a instituição que se diz guardiã da verdade oculta documentos por séculos, a dúvida é inevitável. O que temos hoje como fé é tudo o que havia para saber. E mais, será que o cristianismo que conhecemos é fruto da inspiração divina ou da seleção estratégica do que podia e não podia ser lido, pregado e ensinado? Jesus não deixou livros. Ele deixou vidas transformadas. A história da fé deveria ser contada com luz, não com sombras. A verdade não precisa de muros, precisa de coragem. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. O Vaticano é sim um lugar sagrado, mas também é um lugar humano. E como todo lugar humano, guarda luzes e sombras. A pergunta não é: por que esconderam isso? A pergunta é: o que você faria se pudesse ler tudo que foi escondido? A fé verdadeira não teme a verdade. Ela a abraça, mesmo que doa, mesmo que mude tudo. Imagine se a verdade da sua fé fosse moldada, não por Deus, mas por interesses humanos. E se aquilo que você acredita com toda a alma fosse apenas parte da história? O que ganhamos quando centralizamos a verdade em poucas mãos? E o que perdemos como povo de fé quando aceitamos o silêncio como doutrina? Hoje vamos encarar uma pergunta profunda e desconfortável. A fé cristã foi protegida ou manipulada? Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja assumiu o papel de guardiã da verdade revelada. Mas qual verdade? E quem decide? Quando o Concílio de Nicéia, 325 d.C., definiu o que era heresia e o que era doutrina, ele não apenas organizou a fé, ele limitou a narrativa.
A partir daí, todo evangelho não reconhecido foi considerado perigoso. Cada ideia divergente era um risco, e todo questionamento passou a ser silenciado em nome da unidade. O problema é que essa unidade custou caro. Manuscritos foram queimados, homens e mulheres foram torturados, pensadores cristãos foram perseguidos, não por negar Cristo, mas por amá-lo de outro modo. Exemplos como os cátaros, os gnósticos e até grandes místicos como Giordano Bruno e Joana d'Arc mostram como o desejo de controle sobre a verdade tornou a fé um instrumento de poder. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo controle evitou divisões maiores, ajudou a preservar valores morais e manteve viva a memória dos apóstolos e dos mártires. Foi proteção ou manipulação? Talvez tenha sido ambos, e esse é o dilema do sagrado sob domínio humano. Hoje, vivemos um cristianismo baseado em séculos de escolhas editoriais. A Bíblia que temos foi formada em concílios, revisões, traduções e omissões. Por isso, muitos cristãos não sabem que há mais de 30 evangelhos não canônicos, ou que o nome de Maria Madalena aparece mais vezes do que muitos dos 12 discípulos, ou ainda que havia correntes cristãs que não viam pecado original, mas potencial divino no ser humano. Imagine como seria nossa fé se esses textos também tivessem sido lidos nos púlpitos, nas escolas, nas famílias. Será que nossa relação com Deus seria mais livre, mais íntima ou mais confusa? O controle da verdade traz segurança, mas pode apagar a diversidade espiritual que existia desde o início da fé cristã. E ao perdermos essa diversidade, corremos o risco de adorar a estrutura da fé mais do que o próprio Deus. A fé nasce do encontro com a verdade. Mas quando essa verdade é filtrada por interesses, a fé enfraquece. O que Cristo veio ensinar foi liberdade espiritual, não submissão cega. Controlar a verdade pode ter protegido a instituição. Mas será que não feriu a alma da mensagem? Que fé você está vivendo? Uma fé revelada ou uma fé autorizada? O que você faria se descobrisse que a verdade que moldou sua fé foi construída aos pedaços, que algumas partes foram ocultadas, queimadas ou esquecidas? Não por acaso, mas por decisão. Hoje chegamos ao final de uma jornada dolorosa e necessária. E agora, a pergunta não é mais por que esconderam, mas sim, o que faremos agora que sabemos? Durante séculos, a fé cristã caminhou entre luz e sombra, entre o que foi preservado e o que foi propositalmente esquecido. A busca pela verdade sempre incomodou. Desde os primeiros mártires, passando pelos hereges silenciados, até os estudiosos modernos que escavavam o deserto de Nag Hammadi ou os arquivos selados do Vaticano. Todos buscam o mesmo: ver Jesus sem filtros, sem controle, sem manipulação. Mas essa busca exige coragem, porque a verdade, quando brilha forte demais, revela feridas, desmonta certezas e pode até abalar a fé de quem a tratava como dogma e não como encontro vivo com o sagrado. A igreja, feita de homens, errou, mas também protegeu. Ela guardou a memória, ainda que mutilada. Ela transmitiu a mensagem, ainda que encenada. E agora, nós somos os guardiões dessa nova etapa, a do despertar, a de olhar para além da doutrina e permitir que Deus fale também no silêncio que nos foi imposto. Talvez a verdade nunca tenha sido apagada. Talvez ela tenha apenas sido velada, esperando o momento certo para ser redescoberta. E esse momento é agora. A fé que transforma é aquela que não teme a dúvida, que se ajoelha diante de Deus, mas não diante do medo. Você que acompanhou até aqui é parte dessa jornada. A cruz tem segredos, mas a fé revela tudo. Se esse conteúdo te despertou, inscreva-se agora no canal Fé Viva. Cada vídeo é uma peça desse grande quebra-cabeça sagrado. Curta, compartilhe, comente, mas acima de tudo, questione com o coração aberto, porque a próxima revelação pode mudar tudo.